Meus queridos, bom ver todos vocês aqui. Com certeza já foram envolvidos pelo abraço de Jesus, já estão aconchegados, já estão preparados para mais um dia de trabalho e para mais uma palestra que vai nos enriquecer ainda mais. Então vamos unir nossos corações, nossas mentes, pedir ao Mestre Jesus que se aproxime de nós, nos aconchegue, nos dê aquele abraço que nos faz sentir pessoas melhores, que nos faz sentir participantes de um projeto de vida que nós assumimos nessa encarnação. Que Ele nos proteja, que Ele esteja sempre ao seu lado, que cada um de nós consiga cumprir a sua parte, para que esse latifúndio seja cada vez mais produtivo. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos receber a companheira, a primeira vez que nos dá o prazer de estar aqui no jeito, Antônio Carlos. Vai falar sobre um tema que, para papais, mamães e vovós, está para lá de atualizado. Vou prestar muita atenção, porque eu tenho 4 netos. Seja bem-vindo. Saudações a todos. Muito feliz de ter sido convidado. Agradeço a direção do GEIC pelo convite, né? A gente está sempre conheço o GEIC há muitos anos, convivo com alguns, né? Tenho amizade com alguns dirigentes. E agradeço a atenção e pelo fato de ter sido convidado, né? Nós vamos falar um tema, como a nossa companheira colocou, é um tema difícil de se falar, não é um tema fácil, né? Nós vamos falar sobre o espiritismo e a preservação da vida, ou seja, o combate ao suicídio, né? A preservação ao suicídio, para a pessoa não vir a cometer esse ato, né? Para a gente entender o porquê da nossa vida, o porquê que estamos aqui, a doutrina vem nos mostrar isso. Então, abre um leque muito grande de compreensão para nós, mas é um assunto doloroso, né? Para quem passou por isso, quem teve, às vezes, pessoas na família que cometeram esse ato, é complicado falar, porque dói muito quando a gente lembra desses casos, né? Então a gente vai conversar e mostrar o que a doutrina nos coloca e nos consola nesse sentido também, né? Então, nós temos uma pesquisa da OMS do ano de 2014. Naquela época, eram 800 mil pessoas que cometiam suicídio por ano. Dava mais ou menos 2.200 pessoas por dia. Ou seja, uma a cada 40 segundos se suicidava no mundo, né? Então vemos que é um crescente muito grande. E a previsão já naquela época, 2014, é que até 2020 essa quantidade de pessoas aumentaria em 40%. Né? Por quê? Porque nós vivemos num mundo ainda muito conturbado. E a pandemia veio também fazer com que isso ainda aumentasse muito mais, que as pessoas começaram a perder a vontade de viver, pessoas que perderam entes queridos com a pandemia, outros que passaram por essa situação e não tomaram o devido cuidado, né? Então, é uma coisa muito complicada. E a ciência vem nos mostrar que isso é um problema também psicológico, não só espiritual, psicológico, né? O que gera, o que leva a pessoa a pensar na prática do suicídio? É a tristeza, a depressão, problemas financeiros, problemas de relacionamento. Então as pessoas começam a pensar, acreditando que, tirando a sua vida, ela vai se livrar desse problema. Então a pessoa não se suicida porque quer morrer, ela se suicida porque ela quer se livrar da dor. É uma dor muito grande, a pessoa não tem perspectiva de melhora, e às vezes ela começa a pensar dessa forma e acaba pensando em tirar a sua vida, achando que com isso ela está se livrando do problema. Só que ela não para pensar que às vezes ela pode até achar que está se livrando do problema, mas ela tem uma família em volta dela que o ama. E essa família sofre. Essa família começa a sofrer a partir disso, né? Então, os cientistas, né, psicólogos, psiquiatras, pessoas que estudam esse tipo de comportamento das pessoas sempre nos orientam. É necessário falar sobre o suicídio, porque nós temos receio, às vezes, de conversar com a pessoa, achando que com isso vai motivar a pessoa a cometer o suicídio.
Mas as pessoas do ramo, os médicos principalmente, dizem: precisamos estar sempre alertando, sempre conversando com as pessoas e mostrando, principalmente quando nós vemos pessoas se isolando, porque eles demonstram isso, né? Tem aqueles que às vezes exteriorizam alegria, felicidades e vai praticar o ato, mas eles sempre falam: se nós observarmos, nós vamos sempre ver que eles estão dando algum tipo de alerta para nós entendermos que eles estão pensando nesse caso. Por isso que é importante conversar, mostrar para essas criaturas que elas não estão sozinhas, principalmente aqueles que entram em depressão, que é o que nós vimos muita doença do século, né? Pessoas que entram em depressão e às vezes os que estão juntos, as pessoas que o amam, parentes, amigos, pais, mas não entendem isso e às vezes não percebem, falam determinadas coisas que, de certa forma, leva a pessoa ainda a acreditar que é a melhor solução para ela é o suicídio. Por quê? Porque nós vemos, às vezes, jovens, pessoas fortes, sadias, cheias de saúde, cheias de vida, e às vezes até muito bem financeiramente, se isolam, começam a não querem mais sair, não querem se relacionar com outras pessoas. E às vezes no conversar é uma coisa nossa, tá? Então, no conversar, nós falamos: poxa, por que você está agindo dessa forma? Você é jovem, bonito, forte, por que você não vai viver a sua vida? Agora se coloca na posição da pessoa que está nessa situação. Ela quer sair, ela não quer ficar daquele jeito, ela não quer sentir tristeza, ela não quer sentir angústia, mas ela sente. E começa a ouvir esse tipo de coisa, para ela é uma dor ainda muito maior. Né? Então, os psicólogos falam: nós precisamos saber a conversar com essas pessoas e mostrar para elas que elas não estão sozinhas. Mostrar para elas que nós entendemos a sua dor, que nós sabemos que aquilo é uma coisa que está calando muito fundo nela. E mostrar para ela que nós a amamos. É muito difícil para nós ainda chegar para uma pessoa e dizer: eu te amo. Nós não falamos isso, né, abertamente. Nós às vezes até sentimos um amor muito grande, mas guardamos para nós. Nós não falamos para a pessoa. Por quê? É uma cultura que nós trazemos já há milênios, né? Desde a época dos nossos bisavós, ou daqueles pais austeros, para mostrar força, para não mostrar fraqueza. Não conversava com os filhos e dizia para os filhos: eu te amo, eu quero o melhor para você. Eles achavam que com isso estavam demonstrando fraqueza e agiam de uma forma um pouquinho mais rude, mais grosseira, acreditando que estavam educando os filhos da melhor maneira possível, não fazer isso por maldade. E isso vem acontecendo constantemente. E nós ainda trazemos isso dentro de nós, porque aqueles pais austeros do passado éramos nós, mudamos. Trazemos ainda em nós essa coisa. E então temos dificuldade de nos declararmos para aquela pessoa que nós amamos. Então os médicos falam: não, você precisa conversar e demonstrar o amor que você tem para com essa criatura. Ela está se isolando: eu não quero sair, eu não quero tomar banho, eu não quero comer. Se você não comer, eu vou ficar aqui com você, não vou comer junto com você. Eu não vou te abandonar nunca. Ter essa compreensão de que a pessoa está se sentindo só, mesmo ela estando no meio de uma multidão. Então, fazer ela se sentir amada, fazer ela se sentir acompanhada, para que ela possa tentar se libertar disso. Porque, como nós falamos, é um problema também psicológico. Precisa de um tratamento. Então, isso vai levar a pessoa a fazer um tratamento psiquiátrico, com psicólogos, para poder estar mudando esse seu comportamento. Por quê? Isso é um problema. Eu não sou médico, tá? Vou falar pelo que eu ouvi conversando com o médico, que eles disse para mim. O problema, principalmente da depressão, síndrome do medo, do pânico, essas coisas, é uma glândula que nós temos no cérebro que produz determinada enzima, e essa enzima traz uma certa tranquilidade. Eu não esqueci o nome da enzima que eles falam, tá? Mas dopamina, não é dopamina, é isso. Mas não é esse negocinho, alguma coisa mina, né? Então, que traz uma sensação melhor para a pessoa, essa glândula não produz isso. Então, é necessário ter um tratamento psiquiátrico para que o médico receite um tipo de medicação que possa fazer com que essa glândula volte a funcionar. Mas você olha para a pessoa, você vê uma pessoa forte, sadia, cheia de vida. Você não acredita que ela tem isso, mas ela tem. Né? Então, é conversar e convencer essas criaturas a buscar também um tratamento médico que é fundamental para que elas possam se libertando
dessas sensações que ela traz, principalmente tristeza, angústia, né, nessas situações. Ou aqueles que têm problemas de relacionamento, procurar mostrar para ela que isso é uma constante na vida de todos nós. Nós temos problemas, ou às vezes com um parente, ou às vezes com um amigo, nós temos dificuldade às vezes, e precisamos saber lidar com isso. Eu estou até agora falando só o que a ciência nos mostra, tá? O que a ciência traz para nós, até agora não entrei na doutrina espírita, tá? Então, entender que essas criaturas, quando estão nessa situação, elas dão sinais para nós. Nós devemos buscar perceber esses sinais e estar junto com essas criaturas, mostrando para elas que nós amamos e dizer realmente, eu te amo. Não ter receio de a pessoa achar que nós estamos fraquejando nessa hora. Acontece, né? Quando marido e mulher não tem vergonha, tem receio de dizer eu te amo para o outro. Por quê? Se eu falar isso, ele vai crescer, vai se sentir o máximo, né? Ou ela vai se achar o máximo. Mas não, gente, nós estamos juntos porque nós nos amamos. Se eu recebi um filho no seio da minha família, é porque eu amo esse filho, né? Então eu tenho que saber falar e não ter receio de falar e de me declarar para as pessoas. Isso não é como se diz, uma declaração de fraqueza. Não. Isso é uma declaração do que eu sinto realmente. Estamos sempre falando e não temos receio de conversar sobre isso. Eu percebi que eu tenho um ente querido, seja um filho, seja um pai, uma mãe, um amigo, que está nessa situação, conversar e o que está acontecendo? Nada, não está, tem alguma coisa acontecendo que você não está bem. Você não quer se abrir comigo? Passar confiança para essa pessoa para que ela possa se abrir realmente. Porque eles querem conversar, eles querem falar, mas tem receio, tem medo de serem mal interpretados. Né? Então, dar essa abertura para essas criaturas falarem. Isso segundo a ciência nos mostra, tá? Agora vamos falar na nossa doutrina espírita, principalmente na parte religiosa. Por que muitas pessoas não se falam em suicídio? Muitas pessoas ainda têm receio de conversar e têm receio até de falar que está passando por essa situação. Porque até desde alguns séculos para cá, a religião sempre condenou. A religião sempre mostrou, falou, querendo conter o suicídio através do medo. Se você fizer isso, você vai para o inferno. Se você fizer isso, você não poderá ser sepultado num cemitério comum. Se você fizer isso, um padre não vai lá fazer a missa de corpo presente. Ou seja, você, de certa forma, está sendo completamente discriminado porque causou isso. Imagine como sente um pai e uma mãe quando um filho pratica esse tipo de atitude. A dor é muito grande. Você saber ou acreditar que seu filho não foi para o céu. Você acreditar que seu filho é um pai, ele foi marginalizado. Nem o padre teve condições de vir rezar uma missa ali para o seu filho. Como é que se sente uma mãe e um pai nessa situação? Isso a religião traz para nós uma falta de caridade muito grande. Porque nós temos que pensar naquele que foi, mas também pensar naquele que continua aqui. E a doutrina vem nos mostrar, então, essa responsabilidade que todos nós temos perante as pessoas que agem ou pensam dessa forma. Mostrar que nós precisamos orientar essas pessoas também através da religiosidade. Quando falamos religiosidade, nós não estamos falando aquela coisa de ter ali um ritual, de ter essas coisas, não. Mostrar o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador para essas criaturas. Mostrar que Deus tem as suas leis. Se nós infringirmos essas leis, nós vamos ter consequências desagradáveis. Mas esse Pai não vai nos condenar. Esse Pai vai nos dar a oportunidade. Então, mostrar a responsabilidade que é esse ato para o Espírito. Então, a doutrina vem nos mostrar que todos nós, quando reencarnamos, nós fazemos conosco uma série de tendências. Tivemos várias encarnações passadas e nessas encarnações fizemos muitas coisas erradas, prejudicamos muitas pessoas, nos arrependemos muitas vezes no mundo espiritual e pedimos para reencarnar novamente. Preparamos toda uma reencarnação para passarmos por determinadas situações, às vezes desagradáveis para nós.
mas nós sabemos que aquilo é o melhor para nós podermos, de certa forma, estar consertando o nosso erro do passado, quando estamos no mundo espiritual. Nós temos consciência de que somos espíritos imortais e que precisamos consertar esse erro. Aí nós reencarnamos. É colocado num véu, chegamos aqui e nós nos esquecemos, porque se eu souber que eu preciso me reconciliar com determinada pessoa, por mais difícil que ela seja, eu sei que eu tenho que reconciliar com ela porque eu errei. Eu a prejudiquei no passado e ela está me cobrando porque ela se acha no direito de cobrar. Eu tenho que me reconciliar. Se eu me lembro disso, eu vou fazer de tudo para me reconciliar com ela. Qual é o mérito? Estou fazendo por obrigação. Agora, é uma obrigação minha. Agora, se eu não sei, por isso que é colocado no véu, eu não me recordo do meu passado espiritual. E essa pessoa se aproxima de mim e me cria uma série de dificuldades, provocações, uma série de coisas. É isso que vai ter um mérito, eu tentar, de certa forma, conviver bem com essa pessoa, relevar aquilo que ela está fazendo e querer o seu bem. Por isso que Jesus disse: ame o seu inimigo. Você não sabe no passado o que aconteceu com ele. Por que hoje ele é o seu inimigo? Entenda isso, né? Então, o que acontece? Essas situações difíceis que nós planejamos no mundo espiritual, quando nós reencarnamos, vai chegar um momento em que elas começam a aparecer. E muitas vezes, por não compreender, por não termos uma religião, ou seja, ou às vezes não acreditamos em Deus, ou às vezes acreditamos em Deus, mas temos aquelas religiões dogmáticas que é isso, mas ninguém explica por que é isso. Então nós ficamos na dúvida, então nós começamos a questionar: por que eu vou aguentar essa criatura do meu lado? Por que eu vou ficar aguentando esses desafios? Eu tenho que me defender. Isso é resquício do nosso passado. E começamos a ter essa dificuldade de relacionamento. Alguns tentam fugir disso. Por que eu vou viver essa vida? O que eu ganho viver nessa vida? Não é melhor eu abrir mão dessa vida e morrer? Quando nós começamos a pensar assim, nós baixamos o nosso passado vibratório. E nós entramos em sintonia com criaturas que estão no mundo espiritual, que nos conhecem, que sabem como nós somos, e vão, de certa forma, começar a cobrar de nós determinadas coisas e dizer: realmente a vida não vale nada. Melhor morrer. Por quê? Porque ele não quer o nosso bem. Ele não quer que nós sejamos felizes, porque ele também não é. Ou ele ainda não nos perdoou. E que ele sabe que se nós cometermos esse tipo de atitudes, nós vamos sofrer moralmente, tá? Não é fisicamente, moralmente, porque nós vamos chegar no mundo espiritual e vamos perceber que erramos. Então, quando começamos a passar por essas situações difíceis, muitos de nós, por trazer os sentimentos de culpa lá do passado, que está no nosso inconsciente, tá, gente? Então ele começa a fluir, nós não sabemos porquê, começa a vir aquela angústia, um sentimento de culpa, eu me sinto culpado, eu me sinto angustiado, triste, não sei por que eu estou triste, não sei por que eu estou angustiado. E eu começo a dar vazão a esse tipo de pensamento, eu sou envolvido por criaturas que estão dessa forma no mundo espiritual, estão desencarnados, e começam a, de certa forma, conversar comigo mentalmente e incutir na minha mente que aquilo é o melhor. Ou seja, eu já tenho um problema fisiológico, essa glândula minha não está legal. E eu começo a pensar dessa forma, acreditando que são os meus pensamentos, quando na realidade estou sendo influenciado por criaturas desencarnadas. Eu vou ter muita dificuldade para me libertar disso. Por isso que é importante a compreensão espírita. Porque quando nós temos essa compreensão, nós vamos conversar com essa criatura e mostrar para ela a responsabilidade. Olha, meu irmão, meu filho, seja quem for, essa atitude não é boa. Essa atitude vai te trazer muita dor. Porque você acha que você vai resolver o seu problema tirando a sua vida. Só que é um equívoco, você vai levar o problema, porque você não morre, você vai levar esse problema consigo e com um agravante a mais. Você tirou a sua vida nessa encarnação. Ou seja, você incorreu contra as leis de Deus. A sua consciência vai cobrar isso de você. Não é Deus. Deus é nosso Pai, Ele quer a nossa felicidade. Só que Ele tem as suas leis e nós temos que seguir essas leis. E a nossa consciência vai nos dizer, quando nós chegarmos do lado de lá: meu amigo, você se preparou para essa encarnação. A nossa consciência conversando conosco, sabe? Você se preparou para essa encarnação. Você estudou, você se fortaleceu, você pediu para passar por todas essas situações porque você se sentiu forte e você tinha força suficiente para vencê-las. E você fugiu, você não, de certa forma, você não levou adiante, você abandonou o compromisso que você assumiu com você mesmo. Você vai ter que reencarnar de novo.
Você vai ter que passar por todas essas situações difíceis que você tinha que passar na última encarnação e você não quis passar, com o agravante de que vai ter uma dificuldade maior, porque você vai ter que reparar esse erro que você cometeu tirando a sua vida. Ou seja, mostra um leve diferente. Deus tem as suas leis, mas Ele não nos castiga. Então, nós vamos mostrar para essas criaturas que elas têm condições de superar isso enquanto encarnadas. E aqueles que não conseguiram, eles vão estar no mundo espiritual também se preparando para reencarnar. Então, nós que estamos aqui, nós vamos ter uma outra visão. Nós não vamos olhar como olhávamos no passado, como se fosse uma criatura que fez algo muito errado, e que essa criatura vai sofrer eternamente, e que Deus vai castigar essa criatura eternamente por causa de uma atitude que ela teve na sua encarnação. Se é um filho, se é uma pessoa amada, nós vamos sofrer. Porque nós não queremos isso, nós sabemos que ela vai passar por dificuldades, mas é um lenitivo para ele, porque ele sabe que ele vai poder reparar isso novamente, vai poder reencarnar e reparar isso, e é um lenitivo para nós, porque nós sabemos, ele não morreu. Deus vai dar nova oportunidade, vai reencarnar novamente. Uma reencarnação difícil? Difícil, mas vai superar, porque nós temos condições de superar as nossas dificuldades. Então isso também é um lenitivo para a pessoa, para o pai, para a mãe, para a pessoa que o ama, que não, né, que pode estar passando por essa situação. Então a doutrina, ela veio de certa forma nos consolar nessa hora difícil da nossa vida. Para nós é difícil porque nós não queremos, mas se acontece, aquela pessoa, aquele pai, aquela mãe, se chega até nós, nós sabemos como conversar com ela, como orientá-la, como confortá-la, mostrando para ela: o seu filho está vivo, o seu filho vai ter outra oportunidade. Lógico, entenda o seu sofrimento, mas Deus não vai castigá-lo eternamente. Então é diferente de ouvir: ah, ele foi para o inferno, ah, não pode ser enterrado aqui porque aqui ele cometeu um erro muito grave. Não. Foi um equívoco que o espírito cometeu por falta de compreensão, às vezes, porque quem tem compreensão sabe que consegue superar, mas às vezes até espírita se suicida. Por quê? Porque é uma coisa muito forte no ser, então ele tem que ter uma força muito grande para superar isso, né? Então, levando essa força, por que as casas espíritas têm lá o plantão de atendimento fraterno, tem os trabalhos que é feito de orientação nessa hora? Por que nós sempre falamos, converse com um orientador espírita da casa espírita? Porque ele sabe como te orientar, ele sabe como te mostrar que isso não vai fazer bem para você, né? Então, todas as casas espíritas hoje têm esse trabalho porque sabem da necessidade de orientar a pessoa que está passando por isso, porque todos nós temos os nossos momentos depressivos, todos nós temos os nossos momentos de tristeza, e se nós não soubermos lidar com isso, isso pode crescer. Então nós precisamos ter essa compreensão e sabermos que nós não estamos desamparados, que nós temos o nosso amigo espiritual, que é o nosso anjo da guarda, que nós temos uma gama muito grande de espíritos familiares que estão no mundo espiritual, que estão torcendo por nós, às vezes que nem reencarnaram ainda nessa encarnação, torcendo por nós. Então nós não estamos sozinhos, mesmo que aparentemente, fisicamente não tenhamos ninguém do nosso lado, nós sabemos. Eu tenho muitos amigos espirituais torcendo por mim, me inspirando para que eu faça a coisa certa, só que eu preciso entrar na sintonia deles. E como é que eu vou entrar na sintonia deles? Orando, pedindo auxílio, né? Meu Deus, me dá uma força, me ajuda. Isso é uma prece, gente, desse que sai do nosso coração. É uma prece. Né? Então, quando nós temos essa compreensão e conseguimos fazer a pessoa entender isso, ela vai afugentar esse tipo de pensamento. Começa a mudar as suas convicções também. Mas para isso ela precisa ter quem a ouça, quem converse e quem oriente corretamente. Porque normalmente nós pensamos, né? Você é preguiça, você não quer trabalhar, não quer ficar dormindo o dia inteiro. É esse tipo de coisa que a gente fala, não por maldade. Falamos impensadamente, nós não pensamos para falar. Então precisamos começar a pensar e olhar e não achar que a pessoa está fazendo aquilo para chamar a atenção, como diz hoje, que é mimimi. Às vezes não, gente. Às vezes a pessoa está naquela situação e está tentando conversar e nós não entendemos. Ah, vai buscar o que fazer, vai se ocupar para você não ficar pensando besteira, né? Assim, sabe? Como nós devemos agir? Então,
Vamos sentar. Vamos conversar. O que está acontecendo? E tentar ouvir o que a criatura quer falar. E ela acaba sendo limpa. E nós temos condições de ajudá-la. Se já aconteceu, é entender que Deus está amparando e não está sozinho essa criatura. Tem um caso do Chico, né, uma história que o Chico conta, né? De ele estava lá no centro espírita dele lá, e chegou uma senhora com uma criança no colo desesperada. Chico, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu não sei se eu acredito em Deus. Veja o meu filho, ele não tem os 2 braços. Nasceu assim. Agora ele adquiriu uma enfermidade e o médico falou que tem que amputar as 2 pernas. Que Deus é esse? Que permite que uma criança de 5 anos passe por uma situação dessa? Não tem os braços, agora não vai ter perna. O que ele vai fazer da vida? Chico ficou meio sem saber o que falar e ele viu Emanuel. Emanuel é o mentor do Chico. Ele viu Emanuel disse para ele: Chico, diz para essa senhora que essa criança que está no colo dela já teve 10 encarnações passadas, seguidas, que ele se suicidou. E ele, na última, agora, antes de reencarnar, ele implorou, ele pediu para reencarnar, mas não ter condições de praticar novamente o suicídio. Porque ele traz a tendência muito forte dentro de si, ele se suicidou em outras épocas, ele traz isso dentro de si. Então, em determinado momento, isso vai começar a aflorar nele, essa tendência. E ele sabia disso, então ele pediu: eu quero reencarnar, mas deixa eu reencarnar de uma forma onde eu não pratique o suicídio. E Deus permitiu que ele reencarnasse sem os braços. Só que agora, ao completar 5 anos de idade, essa criança começou a pensar em se suicidar. O que ele estava pensando? Em se atirar de uma ponte dentro de um rio e morrer afogado. E Deus, na sua misericórdia, permitiu que ele adquirisse essa enfermidade e que ele perdesse as 2 pernas para que ele possa passar uma existência inteira sem se suicidar. Porque aí ele vence a tendência que ele está trazendo consigo. Então não é castigo. É dádiva que Deus está nos concedendo. Então, e às vezes nós vemos nessas situações, às vezes até nós passamos por situações difíceis e questionamos Deus: por que comigo, meu Deus? Por que eu tenho, de repente, uma situação tão difícil, sendo que os outros que estão próximos a mim têm uma vida muito melhor e muito mais feliz? Se é comigo, é porque eu preciso passar por isso. Não é Deus que está me dando. Eu solicitei, eu pedi para passar por isso. E Deus concedeu essa oportunidade para que eu possa superar as minhas deficiências, as minhas tendências negativas que eu trago lá no meu inconsciente. Então, essas situações todas vêm nos mostrar que, por mais difícil que possa parecer a nossa vida, nós estamos passando por aquilo que nós precisamos passar para o nosso progresso espiritual, porque nós não morremos, nós somos imortais, gente. O que morre é o corpo. Então, o que é uma vida que passamos, uma vida de 100 anos, com algum tipo de problema, com alguma dificuldade, perante a eternidade? Não é nada. Segundo os Espíritos, é como se fosse um flash, um raio, um relâmpago, alguma coisa assim. É muito rápido no mundo espiritual. Né? Então ele vem nos mostrar que essas situações são todas elas necessárias, mas são passageiras. Né? Como disse Chico, né? Uma vez que ele estava também com um problema, ele tinha vários problemas, né? Estava com um problema e ele falou para Manuel, pergunta para Nossa Senhora, por que eu estou passando por tudo isso? Eu sou uma pessoa boa, eu só faço bem, por que eu passo por essas situações de dor? Tá bom, Chico, uma hora pergunta. E várias vezes Emanuel aparecia para ele: e aí, Chico? E aí, Emanuel? Perguntou: não perguntei. Foi dando uma canseirinha dele. Então, em determinado momento, Chico perguntou: e Emanuel, conversou com Nossa Senhora? Conversei, Chico. Ela mandou um recado para você. Ah, ela respondeu a minha questão? Respondeu. E o que ela disse? Ela disse que tudo passa. Tudo passa. Se nós olharmos, aí sim a nossa vida. Nós não temos felicidade plena. Felicidade, alegria passa, vem dificuldade, depois vem alegria de novo e vai passando e nós vamos superando tudo isso. Se nós, vamos pegar nós que temos um pouquinho mais de experiência, né? E olhar o nosso passado, por quantas dificuldades nós já não passamos. E estamos aqui, firme e forte, graças a Deus. Não é isso? É isso, e continuar batalhando, porque as dificuldades virão, porque é uma necessidade de cada um de nós. E quando nós falamos também, né, na situação que Deus concede para nós um lenitivo, né, vamos dizer assim, né? Então esse lenitivo, o que é? As atenuantes, queria lembrar. Atenuantes, o que é?
Deus nos conforta porque nós temos ainda a noção, principalmente no meio espírita, né? Achamos, olha, o suicida, quando ele se suicida, ele fica preso ao corpo. Se ele tivesse mais 10 anos de vida, ele vai ficar 10 anos ligado ao corpo, porque ele tem os fluidos vitais que não vai, que enquanto não gastar tudo, ele vai ficar ali próximo ao corpo. O Espírito vem nos mostrar que não é bem assim, sabe? Ainda temos essa noção de que, de castigo. Nós trazemos isso, tá, gente? Não é a doutrina que coloca, não. Nós que trazemos isso. Cada caso é um caso. Existem aqueles que ficam, mas são coisas raras. Cada um. Então, ele no livro Céu e Inferno, ele nos coloca algumas declarações de alguns espíritos que se suicidaram. E dentre eles tem um senhor, né, que desencarnou com 67 anos. 67? Mais ou menos 60 anos, assim. Ele sempre teve uma vida difícil, vivia na rua e cansou de viver. Aí ele vai e fala, cansei. E vai e pula de um precipício. Se suicidou. Passado alguns anos, 7 anos mais ou menos, ele é evocado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aí ele se manifesta. Eu não sei o que acontece comigo, ele falando através do médico. Eu não sei o que acontece comigo, eu quero morrer e não morro. Eu me joguei no precipício, eu me vejo caindo, só que eu não me vejo estatelando, eu não consigo morrer. Isso para mim é uma coisa muito ruim, porque eu estou toda hora no vácuo, caindo e não consigo morrer. Por que isso acontece comigo? Ou seja, ele não se via se estatelando, então ele se jogava, perdia o sentido e de repente se via se jogando novamente, porque o corpo estatelou, desencarnou, se suicidou, mas o espírito não presenciou isso. Então ele não se via se estatelando, ele não se via morrendo e queria morrer, estava questionando por que eu não morro. Aí ele foi orientado e mostrado para ele que o corpo tinha morrido e que ele estava revendo aquilo constantemente, porque ele foi a última imagem que ele gravou na sua memória antes de perder o sentido. Teve algum mérito, porque ele não se viu nada, não viu nada e não se viu num lugar feio também. Que às vezes falam, não, tem o livro Vale do Suicida que mostra, alguns vão para locais feios, até acreditar, até pedir a ajuda a Deus. Mas ele se via dessa forma e foi auxiliado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, foi orientado. Um outro caso de uma mãe que tinha um filho filho único, estava enfermo, estava para desencarnar realmente, né? E ela não sabia o que fazer. Então ela foi conversar com o filho, e o filho, mãe, eu não sei se eu vou sobreviver, mas reze bastante por mim. Ela falou, meu filho, não se preocupa que eu vou te acompanhar, não vou te deixar sozinho em lugar nenhum. Saiu, e as pessoas que estavam junto não entenderam, acharam que ela, eu vou rezar por você, né? Você nunca estará sozinho, né? E foi, passaram algumas horas, o rapaz desencarnou. E foram procurar a mulher, não encontravam a mulher em lugar nenhum. Aí encontraram ela num celeiro, enforcada. Ela se enforcou. Passado também alguns anos, ela foi evocada, né, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ali ela chegou reclamando de Deus, brava com Deus, sabia que ia desencarnar, e brava com Deus. Que negócio é esse? Eu me matei para ver o meu filho e Deus não permite que eu veja o meu filho. Eu vejo um monte de coisa que eu não quero, mas o meu filho que eu quero ver eu não vejo. O que acontece com isso? Aí ela foi orientada, que ela tinha realmente desencarnado, mas que a situação acabou afastando-a do filho, mas eles não sabiam o que tinha acontecido. Aí evocaram, foi orientada e evocaram depois o filho dela, e o filho dela veio dizer: a minha mãe cometeu um erro muito grande. Ela achava que iria continuar comigo, se ela tirando a sua vida. Só que essa atitude que ela teve fez com que ela se afastasse ainda mais de mim. Eu estou sempre do lado dela, estou sempre junto com ela, mas ela não me vê. Ela criou uma barreira entre eu e ela. E isso vai demorar algum tempo ainda para que ela possa se recuperar. Talvez tenha que ter outra reencarnação para reparar esse erro, para a gente poder reencontrar, para ela poder me ver novamente. Ela sofre, só que eu sofro também. Porque eu queria a felicidade dela, mas essa atitude que ela teve fez com que nós nos separássemos. Não é castigo de Deus, padrão vibratório. Ela cometeu esse ato, ela baixou muito o seu padrão vibratório. Baixando o padrão vibratório, ela saiu fora da sintonia do filho. O filho estava ali do lado, amparando, consolando, mas ela não ouvia. Né? Então, é que os Espíritos vêm nos mostrar que isso tudo nós criamos, isso é o que traz o sofrimento. Então, há muitas atenuantes. Existem aqueles que vão ficar ali, às vezes existem. Existem aqueles que vão se ver sempre se jogando, vai ter também.
Vai ter aquele que se suicidou, sabe que se suicidou, mas não consegue atingir o seu objetivo, porque cometeu um ato contra as leis de Deus? Vai ter também. Né? E como tem o caso, né, do Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida. Camilo Castelo Branco é um escritor português. Ele nasceu, deixa eu arrumar aqui, ele nasceu em 1825 e desencarnou em 1890. Era um escritor muito famoso, muito bem conceituado, né? Cometeu alguns erros também, e estava numa situação difícil, aí ele perdeu a visão. E perdendo a visão, ele veio dos livros que ele escrevia, né? Ele começou a passar uma série de dificuldades, e era um pouco orgulhoso também. Então, já que eu não posso escrever, é melhor morrer. Ele pegou e deu um tiro nas têmporas. Aí ele se via no mundo espiritual constantemente vivo, constantemente vendo sangue escorrer das suas têmporas, querendo morrer e não morria. Ficou ali mais de 30 anos, um chamado Vale do Suicida, onde tem outras criaturas também em situação parecida, sofrendo sem saber o que estava acontecendo com eles, achando que estavam vivos e achando que estavam sendo castigados por Deus porque não conseguiam morrer e estavam todos machucados, dependendo do tipo de atitudes que eles tiveram. Teve um que se jogou na frente do trem, teve outro que tomou veneno, então, com as sequelas daquilo que eles tinham feito. E não entendiam o que acontecia. Então, de tempos em tempos, passava uma caravana da colônia espiritual Seguidores de Maria, né? Passava, de tempos em tempos, eles passavam, recolhiam aqueles espíritos que pediam socorro e que oravam a Deus. E o Camilo Castelo Branco não acreditava em Deus, não queria saber de nada. Ele via aquilo e falou: por que não me levam? Porque você não está, ainda não é o seu momento. E levavam outras pessoas, né, que já tinham feito prece, pedido ajuda. Até o momento em que ele cansa, ele fala: meu Deus, me ajuda, não aguento mais. Nessa hora, os caravaneiros passaram e o levaram para a colônia dos Espíritos Seguidores de Maria. E ali, ele começou a receber todo o tratamento e entender o que estava se passando com ele. Ou seja, ficou num local feio, criado na sua mente, porque ele achava que estava vivo e estava em sintonia com aquelas criaturas que também tinham passado situações muito dolorosas. E ali ficavam sofrendo, ficavam achando que queriam morrer e não morriam, até ele começar a entender e rever tudo que ele causou, tudo que ele fez, a dor que ele causou também nas pessoas que ficaram, que o amavam. Isso fez com que ele sofresse muito mais. É essa a dor, não é a dor física. Ele ficava constantemente sangue correr, mas não sentia dor. A dor é a dor moral. Quando nós percebemos o erro que nós cometemos, percebemos que estamos fazendo pessoas que nós amamos sofrerem por causa da nossa atitude, aí começa aquela dor, e é aquela dor que não vai ter um analgésico para curar. É só reencarnando e reparando esses erros. Então, tudo isso faz parte da lei de causa e efeito que a doutrina nos mostra. Mas não é castigo de Deus, é oportunidade que Deus está nos dando. Eu me equivoquei, eu cometi um erro? Ótimo, eu cometi um erro. Vou sofrer? Vou sofrer. Mas eu vou ter um tempo até eu perceber isso e vou mudar isso. O ótimo que eu falei é porque a gente não tem compreensão. Quando a gente começa a adquirir a compreensão, nós começamos a mudar os nossos comportamentos. Começamos a viver de uma forma diferente. Começamos a buscar cumprir a nossa missão aqui na Terra, por pior que possa parecer a nossa vida. Cada um de nós tem a sua missão. Ah, eu não faço nada, eu vivo sozinho. Mas você tem uma missão sim. Observe que você tem uma missão a cumprir. Cumpra essa missão. Entenda que Deus está nos colocando aqui. A nossa missão nesse momento é o quê? Superar as nossas deficiências, as nossas dificuldades, as nossas vícios que nós adquirimos, tendências que nós trazemos, também é a nossa missão. Então Deus está nos dando essas condições para nós superá-las. Então quando nós temos, não sei da nossa maneira, pessoas que estão pensando, ou estão, de certa forma, demonstrando alguma coisa que nos leva a achar, olha, tem alguma coisa errada, vamos conversar, vamos sentar, vamos nos declarar para essas pessoas e mostrar para elas que estamos ali juntos, não é à toa não, se estamos juntos é porque nós precisamos nos ajudar e nós vamos ajudar e estamos prontos a ajudar. Se é um conhecido ou uma conhecida, vamos fortalecer essas criaturas e mostrar para elas que Deus está dando oportunidade sim, que é uma situação passageira e que amanhã todos serão felizes. Porque essa é a nossa trajetória, né? Como os Espíritos dizem para Kardec, qual o processo da nossa evolução? Os Espíritos falam, do átomo ao arcanjo.
Ou seja, começamos lá numa ameba, lá um ser unicelular. Estamos caminhando até o arcanjo. Né? Então, todos nós estamos passando por isso. Então, todos nós encarnados aqui hoje temos a nossa missão. E a nossa missão, nós sabemos qual é. Se algum dos senhores ou das senhoras tiver dúvida de qual é a sua missão, nós temos um teste para fazer. Querem fazer esse teste? Bora. Sim. Se você está vivo é porque você não terminou a sua missão ainda, meu amigo. Não é verdade? Se estamos vivos é porque ainda temos uma missão a cumprir. E vamos cumprir assim, vamos seguir a nossa vida, vamos acreditar em Deus, vamos entender que essa situação pela qual nós estamos passando é passageira e que o nosso futuro é a felicidade plena. O nosso futuro é chegar ao arcanjo realmente. Né? E vamos acreditar que o nosso Pai não nos desampara. Estamos sempre sendo amparados por Deus, estamos sempre sendo amparados pelo nosso anjo da guarda, que é o nosso amigo espiritual, e pelos espíritos desencarnados, espíritos familiares desencarnados que estão torcendo por nós. Então nós não estamos sozinhos. É ter essa força e passar essa força para aqueles que estão necessitados nesse momento. É o que a doutrina nos coloca. É uma situação difícil? É muito difícil. É dolorosa? É muito dolorosa. Mas todos nós temos condições de vencer essa situação. Todos nós temos condições de passar por isso. E todos nós vamos ser espíritos ainda puros. Né? Não plenamente puros. Né? Porque puro plenamente é Deus. Mas vamos ser espíritos elevados, sim, ao nível que Jesus quando vem até nós. Né? Basta nós queremos, basta nós entendermos e basta vermos que tudo que se passa na nossa vida é para o nosso bem e para o nosso progresso. Porque Deus não nos criaria para nos fazermos sofrer. Ele nos criou para nós sermos felizes. Obrigado.